Alô pessoal, dando continuidade, vamos trabalhar agora um aprimoramento do entendimento acerca do princípio da culpabilidade. Vamos complicar um pouco mais, falar sobre algumas críticas também. Foquemos aqui nessa palavra culpado. A partir daqui, você já sabe que é necessário averiguar o dolo ou a culpa, estrito sensu, de uma conduta. Culpa por imprudência, negligência ou imperícia, lembra do artigo 18 do Código Penal, tá ok? Aí você tem lá a definição de dolo ou culpa. Pois bem, vimos que a partir do artigo 5º, inciso 57, nós extraímos o princípio da culpabilidade no que toca ao processo penal, vamos chamar de princípio da presunção de inocência. O princípio da culpabilidade no que toca ao direito penal, vamos chamar de princípio da culpabilidade mesmo. E também vimos que podemos ainda no direito penal, material, né, trabalhar ainda o princípio da culpabilidade no aspecto da responsabilidade penal subjetiva. Então a gente precisa agora aprofundar um pouco mais e trabalhar a diferença entre a responsabilidade objetiva e subjetiva, para você fixar mais o seu entendimento. Nós temos exemplo de responsabilidade objetiva na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, e você já entende que a responsabilidade subjetiva ela imprescinde, ou seja, ela não dispensa a análise do dolo ou da culpa. Na responsabilidade subjetiva, é imprescindível que você avalie dolo ou culpa. Então, na responsabilidade objetiva, você já sabe que é prescindível. Você prescinde de analisar dolo ou culpa, ou seja, você dispensa dessa análise. Vamos ver exemplo na Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, se a companhia de água, esgoto, eletricidade aí da sua cidade causa um dano a você, a sua família, basta provar o dano e provar a ação ou omissão. A ação, omissão e dano, e logicamente o nexo de causalidade, né, entre a ação e o dano. Você não precisa provar o que? Dolo ou culpa no que toca a ação ou omissão. A ação ou omissão aconteceu, teve um dano. A nexo de causalidade, não importa a negligência, imprudência e imperícia. Isso é responsabilidade objetiva. Mas essa administração pública, de direito público ou direito privado, as pessoas jurídicas, prestadoras de serviço público, as concessionárias de serviço público, precisarão internamente verificar se algum agente público, uma pessoa, um funcionário, foi responsável por esse dano. Aí vai ingressar com uma ação de regresso contra a esse funcionário. Nesse caso, tem que avaliar dolo e culpa. Isso para fim de ressarcimento. Se a ação foi criminosa, aí direito penal, lógico que tem que avaliar dolo ou culpa, responsabilidade penal subjetiva. Eu só quero mostrar para vocês o que é responsabilidade objetiva. Aí, você particular, tá aqui. Aqui tem a PJ, de direito público ou privado, prestadora de serviço. Com relação a vocês, pessoa jurídica, prestadora de serviço público, e o particular que sofre o dano, aqui não tem que provar dolo e culpa de nada. Isso é responsabilidade objetiva. Ação ou omissão aqui, dano aqui no particular, nexo de causalidade, responsabilidade objetiva. No Código de Defesa do Consumidor é assim também. No Código Civil também temos uma hipótese. Ó.
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, olha o dano aqui, ó, tem que ter o dano, fica obrigado a repará-lo. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa. Então, o que é responsabilidade objetiva? É você responsabilizar alguém independentemente de culpa. Culpa lato sensu. A culpa pode ser na espécie dolo ou culpa stricto sensu, negligência, imprudência, imperícia. Isso é responsabilidade objetiva. Então, no Código Civil você também tem um exemplo. Nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza riscos para os direitos de outrem. Tá ok? Agora, eu vou mostrar para vocês algumas críticas sobre essa responsabilidade penal subjetiva. O que nós estamos repetindo aqui de maneira reiterada? Que no direito penal não há responsabilidade sem culpa. Então você trabalha com a responsabilidade penal subjetiva. Lembra lá, na teoria tripartite do crime, você tem o fato, ele tem que ser típico, antijurídico e culpável. Aí você pega aqui na primeira coluna do fato típico, você tem que ter a conduta, o resultado, nesta causalidade, naqueles crimes que deixam resultado, tem que ter a tipicidade formal, tipicidade material. Então, pessoal, quando a gente analisa dolo e culpa, é aqui na conduta. A pessoa praticou um ato? Vamos olhar lá naquele momento da conduta se tem dolo e culpa. Então, nós estamos repetindo que não há, no direito penal, responsabilidade penal sem avaliação de dolo e culpa. E agora eu vou complicar com vocês. Vou falar sobre críticas, sobre a existência de algumas normas no universo penal que trabalha, a doutrina diz, olha, isso aí pode ser responsabilidade objetiva, que é vedado, mas a gente está tendo aí um exemplo de responsabilidade objetiva. E aí vai haver uma divergência, a jurisprudência vai falar que não é, então vai ter um trabalho, enfim. O que está em verde aqui serão objeto de crítica, são coisas objeto de crítica, mas que no final das contas vai ser afirmado de maneira majoritária que nesses casos não é responsabilidade objetiva, tá tranquilo, é responsabilidade penal subjetiva. E nesses dois casos aqui em vermelho, críticas serão feitas também, só que aqui vai ser falado que há sim resquício da responsabilidade penal objetiva, ou seja, aquele versare in rei licita, aquela coisa ruim do passado, medieval, que não é para acontecer mais. Então, nesses dois que vamos estudar, resquício da versare in rei licita. E nesses três aqui, críticas serão feitas, mas tranquilo, vai ficar consagrado que aqui não está havendo violação ao princípio da culpabilidade no aspecto da responsabilidade penal subjetiva. Então, eu vou começar falando das pessoas jurídicas nos crimes ambientais. Nós já trabalhamos um pouco isso. Existe a crítica, que é um caso de responsabilidade penal objetiva, mas não é. Então, vamos trabalhar um a um aqui e você vai ficar pronto para a sua prova. E são coisas mais complicadas, né, que são críticas. É muito fácil você saber a regra geral. No direito penal não existe responsabilidade penal objetiva. Mas quando falamos das críticas e das exceções, que são esses dois aqui, onde você deve responder o quê? Não deve haver mesmo responsabilidade penal objetiva. Mas no nosso direito penal pátrio tem dois exemplos. Então você tem que saber isso. Então vamos começar a falar. Pessoas jurídicas nos crimes ambientais. Artigo 225, parágrafo 3º. No direito penal, somente as pessoas jurídicas irão responder penalmente nos crimes ambientais. Guarda isso. Pessoa jurídica pode ser responsabilizada penalmente? Pode. Nos crimes ambientais somente. Isso porque a Constituição Federal assim autoriza, expressamente. Por isso que há a responsabilidade penal nos crimes ambientais de pessoas jurídicas. Ponto. Só que a partir daí surge um problema. Você já viu que para haver crime, nós temos que ter o quê? Um fato típico, antijurídico e culpável. Aí chega na hora aqui da conduta, ação ou omissão,
E você precisa avaliar o que? Dolo ou culpa, porque não há responsabilidade penal objetiva. Então, na ação-omissão, tem que avaliar o que? A culpabilidade lato sensu. Então, você tem que analisar se há dolo na conduta ou se há culpa, negligência, imprudência ou imperícia. E como fazer isso com relação à pessoa jurídica? Aí surge esse problema. Portanto, na jurisprudência, somente era admitido que pessoas jurídicas respondessem por crimes ambientais, mesmo a Constituição autorizando. Se lá na ação penal tivesse também uma pessoa física, então tinha que ter um agente responsável, um diretor responsável, qualquer pessoa física responsável pelo ato da pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica é uma pessoa fictícia. Então, para agir é através de uma pessoa física. Então, teria que ter uma pessoa física também no polo passivo da ação penal, para poder encaixar as coisas e trabalharmos o princípio da culpabilidade no aspecto da responsabilidade penal subjetiva. Isso aqui era chamado de princípio da dupla imputação. Então tinha que haver imputação a uma pessoa física e a uma pessoa jurídica. Hoje em dia isso acabou. A jurisprudência entende que não há mais necessidade disso. Então hoje será falado em culpabilidade corporativa. Tá ok? O que é culpabilidade corporativa? É aquele entendimento que reza o seguinte: dentro de uma pessoa jurídica, ainda mais estas que cometem crimes ambientais, que são grandes, a culpabilidade vai se diluir entre diversos agentes, pessoas físicas. Então vai ficar muito difícil você praticar o princípio da dupla imputação. O que vai acontecer? Impunidade, e a proteção desse bem jurídico aqui vai ficar prejudicado. Dessa forma, há um entendimento que a pessoa jurídica, como uma máquina, vamos falar assim, ela irá praticar a sua conduta, a sua ação ou omissão, a partir de diversas forças motrizes que terão origem em muitas pessoas físicas, serão pulverizadas na pessoa jurídica, e isso servirá para o ímpeto, aquele impulso que a pessoa jurídica estará situada para a prática da ação-omissão, que resultará no crime ambiental. Assim, não há mais necessidade, então, de se trabalhar com o princípio da dupla imputação. A pessoa jurídica ela vai responder pelo crime ambiental, porque a Constituição assim manda, e não há necessidade de colocar a pessoa física. E aí surge novamente o problema. E a questão do dolo e da culpa? Será avaliado dolo ou culpa, mas não precisa ter pessoa física para o processo, mas será avaliado se a ação ou omissão da pessoa jurídica foi feita com dolo, alguém lá dentro da empresa com dolo, ou com culpa, negligência, imprudência, imperícia. Você tem diversos exemplos nesse caso, nesses deslizamentos de terra, nos casos de rompimento das barragens, coisa recente. Tá ok, pessoal? Então, pessoa jurídica, não se engane. Não há aqui expressão de responsabilidade penal objetiva. Não confunda. O que aconteceu é que houve um afastamento do princípio da dupla imputação. Agora não precisa mais, mas tem que avaliar dolo e culpa também de pessoa jurídica. Vamos ver agora outra situação de crítica sobre a existência de responsabilidade penal objetiva no nosso direito penal. É o caso dos crimes omissivos por omissão. O que é isso, pessoal? Para você entender o que é um crime omissivo por omissão, a gente precisa conhecer os chamados crimes omissivos próprios, porque esse crime omissivo por omissão, ele também é chamado de crime omissivo impróprio. Por que é omissivo impróprio? Porque você tem no direito penal um crime que é omissivo próprio. Aí, para diferenciar uma coisa da outra, chama aquele de impróprio. Por que é impróprio? Porque não necessariamente é uma omissão, aquilo é uma ação ou é omissão. Fica uma coisa cinzenta. Aí você chama de impróprio. Vamos ver o que é o crime omissivo próprio primeiro. Então, eu vou mostrar para vocês aqui
o texto do Código Penal. Omissão de socorro, artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesse caso, o socorro da autoridade pública. Isso é um crime omissivo próprio. A pessoa se omite, ela está se omitindo, ela não tem nenhum dever de cuidado com aquela pessoa. Ela não é policial, ela não é guarda-vida, ela é uma pessoa comum. Ela vê uma cena de perigo e não faz nada. É uma omissão própria. Isso é uma omissão própria, uma omissão normal. Quando você ouvir falar própria ou imprópria, o próprio é o normal. O impróprio é que você vai ter que entender algo a mais. Então, omissão própria. E no comissivo por omissão, ou omissivo impróprio, é uma outra situação que você já tem que raciocinar um pouco mais. Aí a gente vai ler aqui o artigo 13, parágrafo 2º. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Até aqui, tudo bem. Agora vamos prestar atenção aqui no parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante, ou seja, você teve um resultado. O resultado, ele advém de uma causa. Se essa causa aqui foi uma conduta na versão omissão, porque a conduta pode ser ação ou omissão. Aí você vai analisar a omissão. A omissão é a causa de um resultado. E se essa omissão ela é penalmente relevante, por que tal omissão pode ser penalmente relevante? A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então você nota uma diferença dessas pessoas aqui, que praticam omissão de socorro, para essas outras pessoas que podem praticar o crime omissivo impróprio. Aqui é o próprio, aqui é o impróprio. Nós chamamos então de comissivo por omissão. Já vou explicar isso já, por que é chamado assim. Mas primeiro perceba a diferença. Aqui eu tenho pessoas que estão de alguma maneira vinculadas. Aqui não, qualquer pessoa. Nessas hipóteses de crime omissivo impróprio, dessas pessoas vinculadas, nós vamos falar que tais pessoas são garantes. Então aqui você tem a figura 2, garantes. Essas pessoas têm obrigação, têm um dever de garantir a segurança alheia. Por que tem esse dever? Por conta de que a lei assim fala. Então os policiais, por exemplo, têm que guardar a vida, a segurança de outro e não pode se omitir. De alguma forma assumiu a responsabilidade. Aquela situação, cuida do meu filho aqui um minutinho, que eu vou ali dar um mergulho. Guarda meu chinelinho aqui, que eu vou dar um mergulho. Guarda isso aqui para mim. Você assumiu aquela responsabilidade. Está com a criança ali naquele momento tomando conta. Ou de outra forma, você também vai assumir a responsabilidade se criou o comportamento arriscado. Aí você é responsável pelaquela situação de risco. Aí você tem que garantir também. São os garantes. Você percebe então que se um garante, a pessoa que está obrigada a agir, ela não age, ela está se omitindo. Mas ela vai responder como se tivesse agido. A omissão dela é uma omissão, mas ela responde pela ação, como se tivesse praticado o delito. Por isso você vai chamar de omissivo impróprio ou comissivo por omissão, ou seja, uma ação por omissão. Aqui está a explicação dessa expressão comissivo por omissão. O que é dito aqui também com relação a isso? Vamos voltar lá para aquela tela. Que nesses crimes comissivos por omissão, você tem uma expressão antiquada, ultrapassada, da versária irrelicita, ou seja, aquela pessoa que não agiu e tinha o dever de agir, ela está sendo responsabilizada objetivamente, sem avaliação do dolo e culpa. Claro que não é assim.
A pessoa que não agiu e tinha o dever de agir, garante, ela não agiu. Você vai ter que verificar se ela não agiu, se a omissão é dolosa, aqui ó, dolo, omissão dolosa, ou se é culposa, por negligência, não agiu. Cuida do meu filho aqui, aí estou no celular, falando com não sei quem, a criança é atropelada ou se afoga, atravessa a rua. Negligência. Então tem que avaliar sim a culpabilidade nos crimes omissivos por omissão. Então aqui não é caso de responsabilidade objetiva. Fica atento a isso que é perguntado em prova. Os casos críticos que são hipóteses de responsabilidade objetiva no nosso direito penal, que são esses dois aqui, e os casos que parecem ser, mas não são. Você consegue explicar que não são. Outra situação é aqui nas contravenções penais. Nas contravenções penais, é dito que a hipótese de responsabilidade objetiva, porque o texto de lei do decreto-lei aqui 368841 assim fala, mas não é porque temos um texto ultrapassado, olha a data da lei das contravenções penais, o decreto-lei de 41, não é porque está na lei que vai ser aquilo que está no texto. Você tem que interpretar. Hoje em dia há uma concepção da hermenêutica de que as leis são textos de normas. Você tem, ó, textos de normas. Por que textos de normas? Porque são só textos. A norma jurídica vai ser extraída do texto. Então, eu tenho textos de normas, cujas normas jurídicas são extraídas a partir da interpretação destes textos. Então, olha o artigo 3º da Lei de Contravenções Penais. Para a existência de contravenção, basta a ação ou omissão voluntária. Não precisa o quê? Avaliar dor e culpa? Então não é porque isso está escrito aqui na lei de contravenções que vai ser assim. Então a jurisprudência, a doutrina já entende o quê? Que tem que se trabalhar com a Constituição Federal, fazer uma filtragem constitucional, uma interpretação conforme a Constituição aqui. Você opera com o inciso 57 da Constituição Federal e não com a lei literal, o texto literal da Lei de Contravenções Penais, tá ok, pessoal? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então não é porque a Lei de Contravenções Penais traz aquele texto que você vai desrespeitar a Constituição. Tudo bem? Então esse é o entendimento com relação à Lei de Contravenções Penais. Então vamos ficar por aqui. Nessa aula eu mostrei para vocês 3 situações críticas que aparentemente é a hipótese de responsabilidade penal objetiva, tá? Mas que em verdade não são. Vai cair em sua prova perguntando se isso aqui é expressão de responsabilidade penal objetiva ainda hoje, fazendo uma crítica, né? No nosso ordenamento jurídico. Você vai falar que não, dá para você explicar isso aqui dentro da ideia de responsabilidade penal subjetiva tranquilamente. Agora, na próxima aula vamos trabalhar aqueles casos que sim, são expressões de responsabilidade penal objetiva dentro do nosso ordenamento jurídico, violando assim a Constituição Federal, uma hipótese que não se encaixa. E a crítica então é feita e aceita. E as bancas de concurso exploram isso aqui como exceção. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima aula. Bons estudos!